Então, oficialmente, sejam bem-vindos ao vídeo Como não passar nossos traumas para nossos filhos. Temos bastante coisa para falar aqui hoje. E eu quero começar me apresentando para quem acabou de chegar. Para quem acabou de chegar, para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Everton Araújo, sou casado com a Fernanda. Sou pai da Clara, pai do Luca, fisioterapeuta do Comitê Paralímpico Brasileiro há 6 anos, trabalho com a Seleção Brasileira de Natação. Sou o primeiro professor licenciado em Programação Biológica do Brasil e também sou facilitador em constelações familiares, tá? Todo o conteúdo que eu falar aqui para vocês, ele está baseado sobre as 3 leis sistêmicas que Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, escreveu, tá? Então, hoje, o que eu vou falar para vocês tem o embasamento das leis sistêmicas que envolvem as constelações familiares do Bert Hellinger, tá? São 3 leis. Dessas 3 leis eu vou mostrar para vocês, pais que estão aqui para aprender ou pais que estão aqui para ressignificar muita coisa, o contexto de cada lei sistêmica e o que acontece se nós não olharmos para as nossas dores e tivermos filhos e isso pode ser projetado neles, tá certo? Então beleza, vamos lá. Primeira lei, pessoal, para você que se quiser anotar aí, a primeira lei fala de pertencimento. Essa lei do pertencimento basicamente é tudo que você exclui, você atrai, tá? Porque todos nós temos um desejo arcaico de pertencer a um clã. Ninguém vive bem sozinho. Não significa estar só, mas sozinho dentro de si, tá bem? Então, independente se você acredita ou não nessa lei, ela é como a gravidade, ela age de qualquer forma. Se eu pegar o meu celular e deixar ele cair, eu não preciso acreditar na lei da gravidade. Ela está agindo sobre tudo nesse planeta, tá? Aqui independe também de crenças e dogmas. Essas leis sistêmicas são leis universais e, acreditando ou não, elas agem sobre nós, tá bom? Então aqui, quando se trata de pais e filhos, as consequências geralmente são muito dolorosas. Vamos a alguns exemplos. Quando se trata de exclusão, pessoal, o que é uma exclusão? Você, homem, ou você, mulher, que já passou por alguma situação que envolve aborto. Então, se você abortou forçadamente ou se você abortou espontaneamente, isso não serve só para a mulher, também serve para o homem, porque o homem também faz parte desse processo. Uma das consequências para os nossos filhos, quando não olhamos para os nossos abortos, sabidos ou não sabidos, provocados ou não, geralmente aparecem filhos com TDAH e filhos com problemas de fertilidade. Então, aquela criança, aquele adolescente ou aquele já adulto que apresenta um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ou aquele adulto que também já não consegue engravidar. Já tem a sua relação, já tem o seu casamento, mas não consegue gerar uma nova vida. Normalmente, quando a gente vai olhar para os pais, a gente encontra na história dos pais abortos no sistema, provocados ou não. O que isso necessita? Necessita de uma inclusão, tá bem? Um outro ponto, para você que exclui e ou julga a sua própria mãe, seja você homem, seja você mulher, o seu filho pode apresentar diversas dificuldades em prosperar na vida. Porque é como se metade de você, mãe, fica para trás. Porque se você julga o seu pai ou julga a sua própria mãe, falta um pedaço de você. E se você não olha para esse vazio, o seu filho, os nossos filhos, eles vêm em nossa lealdade. Aí o que acontece? Eles vêm escancarando aquilo que a gente precisa olhar, aquilo que a gente precisa incluir. Então, não precisa acreditar em dogma ou religião, como eu disse. Basta você passar por uma dinâmica de exclusão de pai e mãe para que a sua vida não ande bem. E se ainda assim a sua vida andar bem,
Pô, eu prospero, meu pai é um bosta, minha mãe é uma zero à esquerda e eu ainda prospero. Essa exclusão, uma hora vai pedir uma inclusão. E se foi difícil para você olhar, vai ficar mais difícil ainda quando você vê o seu filho com dificuldade de prosperar na vida. Então aí, o que acontece? Nosso filho, os nossos filhos, nos convidam para olhar para essas exclusões. E uma outra dinâmica que eu coloquei para vocês aqui, existem várias dinâmicas, mas daria para falar uma live de 5 horas. Para ficar dinâmico para vocês, eu coloquei mais um exemplo que viola essa lei do pertencimento e prejudica os nossos filhos, tá bem? Um caso ou casos que os pais escondem assassinatos, ou um atropelamento, ou a vida foi interrompida de alguma forma, tá? Pode ser de qualquer maneira. Pode ser de fato um assassinato, você matou alguém, seja por legítima defesa ou não, aquela vida foi violada. E se isso se tornar um segredo, se isso não houver uma inclusão, se não houver um olhar, a principal dinâmica que os seus filhos começam a apresentar são dinâmicas de morte. Dinâmicas de morte, eu quero dizer que significa filhos que correm demais com o carro, alta velocidade, filhos com perfil suicida e principalmente filhos depressivos. Então, eu vou repetir. Para você que esconde um assassinato, ou o seu sistema esconde um assassinato, ou o interrompimento da vida, seja porque foi acidental ou não, uma das dinâmicas mais comuns são os seus filhos apresentarem dinâmicas de morte, alta velocidade, depressão e perfil suicida. Então, esses 3 são os exemplos que eu coloquei para vocês, para que a gente já fique de olho nos nossos filhos. Se eles apresentam alguma dessas dinâmicas, indica que dentro de nós, tem alguma exclusão e o sistema, o universo está mostrando que a gente precisa incluir essas questões que estão excluídas, tá? Então, basicamente, para concluir essa lei, a lei do pertencimento, eu ia falar da compensação, a lei do pertencimento precisa e pede uma compensação que é pela inclusão. Saber quem foi lançado para fora do nosso sistema familiar e realizar a inclusão. Portanto, a busca de nós, pais, está em descobrir e incluir quem foi excluído do nosso sistema, seja por você, seja pelos seus familiares. E agora as perguntas estão abertas relacionadas a isso que eu falei para vocês. Para quem tem pergunta, eu vou deixar vocês bem à vontade para perguntar. Eu vou responder de 3 a 5 perguntas para que eu possa entrar num segundo momento aqui da nossa live. E que já queria agradecer a disponibilidade dessas quase 60 pessoas que estão aqui. Muito obrigado, eu sou muito grato pelo tempo de vocês, tá bem? Se tiverem perguntas, me enviem aqui mesmo e eu vou passar para um segundo momento. Faz sentido, pessoal? Alguns de vocês aí apresentam dinâmicas de TDAH, dinâmicas de morte? Parem até para pensar nas dinâmicas que vocês também passaram, tá? Nós também fomos filhos, tá bem? E como faremos ou fazemos essa inclusão? Um dos movimentos de inclusão que nós fazemos, Meire, a primeira esfera começa em olhar. A primeira esfera começa em olhar para o meu sistema. Então, se algumas dessas dinâmicas apresentam dentro do meu sistema, eu vou começar a procurar algo. A gente precisa saber o que está acontecendo, qual é o sentido daquela dinâmica, para que a gente possa olhar para o nosso sistema. Então, muitos de vocês aqui vão sair dessa live e vão começar a investigar o sistema familiar de vocês. E isso é muito bom. Isso já é uma inclusão. Se for necessário uma inclusão um pouco mais profunda, aí eu sugiro um trabalho terapêutico. Sugiro uma constelação familiar, sugiro... o que mais que eu acho que é legal? Theta Healing também é legal. Acho bacana também, tá? Então, se for necessário dinâmicas mais profundas, aí vale um processo terapêutico. A inclusão é realizada através da constelação? Também. Excluir o marido também afeta a filha? Pô, esse aqui é um dos maiores.
Um dos maiores. Nas minhas caixinhas eu respondi alguns fortes essa semana, tá? Quando a gente exclui, você mulher exclui o seu marido, você impede a sua filha de chegar até ele muitas vezes, tá? Então sim, a pergunta é, por que você está excluindo esse marido? O que esse marido fez para você? Por que você atraiu esse marido? Carolina falou, ainda que eu não tenha filhos, a exclusão, o segredo, alguém que morreu pode interferir na nossa relação? Pode, principalmente, Carol, porque o segredo precisa vir à tona, ele precisa existir uma luz para esse segredo. Não significa que, por exemplo, se você abortou, você precisa fazer uma live para falar, gente, eu estou aqui essa noite porque eu abortei um filho. Não precisa, tá? O que precisa é uma inclusão, uma honra. Precisa olhar para essas questões, tá? É como se ela deixasse de ser um segredo. Aqui nesse sofazinho aqui, ó, muitas pessoas sentam aqui e o processo de cura delas começa já no momento que elas falam, olha, Tom, ninguém sabe dessa história. Você é a primeira pessoa ou você é a segunda pessoa que sabe dessa história. Tá? Então, olhar isso daí já é uma inclusão. No caso de ter dos dois lados, paterno, materno, avó, matão, acho que eu não entendi, Margarida. Tenho toque e não quero de forma alguma passar essas minhas manias para minha filha. Como posso fazer isso? Transtorno obsessivo compulsivo é uma mania, tá? Mania, tem umas dezenas de possibilidades. Vai ser bem desafiador, eu diria quase impossível te explicar isso aqui, Fê, mas é possível fazer isso através de um processo terapêutico, tá? Até para entender por que é que você tem isso. E sua filha ela pode ter tanto uma lealdade a você em relação a isso, quanto uma observação do seu padrão e ela passar a repetir, tá? Coisa de aprendizado mesmo. Ainda não ficou claro para mim. No meu caso, que sou adotiva, pego o problema dos dois lados. Olha que legal! Caso de adoção, cara. Pessoal, adoção. Eu adoro esse tema, porque o sistema bagunça e eu gosto de coisas bagunçadas para poder organizar. Então, Gi, olha só. Você, entre aspas, pega o problema dos dois lados, sim, tá? Tanto do seu sistema biológico, quanto do seu sistema adotivo. Porque, de certa forma, você está encaminhada dentro de uma família. Então, foi dado a você um pertencimento. A chance de ressignificar um vazio que aconteceu no meio do caminho quando você não conheceu o seu pai e quando sua mãe faleceu ainda pequena. Tá? Então sim, você pega dos dois lados. Gente, adotado é uma tarefa árdua, precisa desses processos, tá bom? Quando os avós são assassinos, tanto do lado paterno como materno, olha, quando existe muito assassinato no sistema, uma das coisas mais legais a se fazer é fazer algo a sentido da vida. E eu sempre recomendo para os meus pacientes, faça alguma caridade para a criança. Criança é vida, criança é luz, criança é o começo de uma nova chance de um fruto diferente. Então isso é muito legal, tá? Vale muito a pena. Só toque, você faz esse trabalho para me ajudar, faço também, Fê, faço também, tá bom? Muito bem, vamos para o segundo tema, tá bom? Então agora eu não vou olhar mais os comentários, eu vou para o segundo tema e depois eu abro de novo para vocês comentarem, tá bem? Falamos de pertencimento, agora vamos falar de ordem. Uma segunda lei sistêmica e como isso pode impactar nos nossos filhos ou em nós mesmos, porque querendo ou não, nós também somos filhos. As coisas fluem, pessoal, de uma maneira mais leve quando existe uma ordem para ser respeitada. Então essa lei fala de hierarquia, tá? Por outro lado, quando existe uma quebra de ordem, as coisas tendem a desandar em nossa vida. Então a gente costuma dizer que a quebra de ordem é o primeiro passo para o fracasso. A quebra de ordem é o primeiro passo para o fracasso. Nós temos duas formas de quebrar essa ordem na nossa vida, dentro do nosso sistema familiar. Ou a gente quebra essa ordem pela dor, ou a gente quebra essa ordem pelo amor. Vou dar o exemplo dos dois. Quando a gente quebra essa ordem pela dor, é aquela que acontece quando eu não concordo com o destino, eu não concordo com aquilo que o meu ancestral viveu. É quando eu digo não, quando eu quero mudar o meu ancestral, seja seu pai, seja sua mãe,
ou quem veio antes de você, até os seus irmãos mais velhos. Portanto, quando você quer mudar alguém que veio antes de você, você tende a quebrar uma ordem. E isso você começa a estar fadado ao fracasso porque você está quebrando essa ordem pela dor, tá? As duas formas, elas emaranham. A primeira é pela dor. E a gente exclui, né, quem veio antes da gente, e a gente quebra essa ordem quando a gente quer mudar essa pessoa. Então, querer mudar alguém é arrancar a dignidade que essa pessoa tem. Então, sem me dar conta que talvez, se essa pessoa, por exemplo, se meus pais fossem diferentes, eu sequer estaria aqui. Se eu quero mudar de onde, como foi a minha concepção, se eu quero mudar de onde eu vim, talvez nenhum de nós estaríamos aqui. Então já começa por aí, tá? Quando você não aceita o seu pai, quando você não aceita a sua mãe, ou que seja lá quem for da sua história, é como se você negasse uma parte de você. E às vezes você nem estaria aqui. Então essa é a lealdade, é a quebra de ordem, essa é a quebra de ordem pela dor. Quando essa quebra de ordem é pelo amor, é quando a gente quer salvar o outro. Eu tenho um vídeo no YouTube, no meu canal, que é um dos mais vistos. Chama As 5 Ordens da Ajuda, de Bert Hellinger. E uma dessas ajudas fala disso. Quando você quer salvar alguém. Depois acesse meu canal do YouTube, tá no meu link da minha bio. É como se a gente dissesse internamente para esse ancestral: deixa que eu faço isso por você. Deixa que eu carrego isso por você. E aí, de acordo com essa lei da ordem, os menores, que é quem veio depois, não devem fazer pelos maiores, a não ser que esse grande, esse maior, pediu ajuda. Então, por exemplo, na prática, se o meu filho Luca pede ajuda para Clara, que é a mais velha, tá tudo certo com essa ordem, tá? Se a Clara pede ajuda para o Luca, tá tudo certo nessa ordem também. Eles vão ver se eles se ajudam. Agora, se a Clara não pedir ajuda para o Luca e o Luca quiser atravessar para ajudar a Clara, ele quebra uma ordem, porque ele é o pequeno. Assim como eu, se eu quiser mudar as minhas irmãs, se eu quiser que elas tenham um caminho diferente, meio que assim, eu não aceito você, eu estou fadado a carregar um peso que não é meu. Por quê? Porque as minhas irmãs são mais velhas que eu. Então eu vim depois. E agora você começa a pensar isso no seu sistema familiar. Quantas vezes nós fizemos ou nós fazemos isso em relação àqueles que nos deram a vida, pai e mãe principalmente, tá? Então, pessoal, o pequeno, o menor, ele só ajuda quem é grande se o grande pede ajuda, tá? E ainda assim é uma escolha, beleza? Embora, pessoal, essas duas maneiras de quebrar essa ordem, seja pela dor ou pelo amor, tenham motivações diferentes, o resultado é o mesmo: fracasso. Se eu quebro uma ordem, eu tendo ao fracasso. Isso pode ocorrer de maneira sutil, em uma área ou outra na vida, ou de uma maneira devastadora, afetando a vida em todas as áreas que nós temos. E por que isso acontece? Imagina que todos nós, assim, simbolicamente, carregamos um fardo. Aquele ditado tipo, cada um tem a sua cruz, né? Quando a gente quebra essa ordem, é como se a gente fosse carregar o fardo que não é nosso, é do outro também. Então, aí alguns fazem isso com uma postura interna do tipo, aprende comigo, eu vou mostrar para você como se faz. Isso é muito comum quando acontece tretas com pai e mãe, e o filho olha para isso e fala, eu vou tentar mudar meu pai e vou mudar minha mãe, e eu vou mostrar para eles como é que faz. Eu tomo o seu lugar, tá? Eu vou mostrar para você como é que você faz, como é que deveria ser feito e você não fez. Parece uma exclusão, mas está mais ligado à ordem aqui. Enquanto outros filhos fazem isso de uma maneira muito amorosa, que é aquela quebra de ordem pelo amor. Que é, deixa que eu te ajudo com isso. Tá pesado para você. Parece que tá pesado demais. Deixa que eu te ajudo. Mas, se nós dois trabalharmos isso,
Imagina você falando isso para alguém. Deixa que eu te ajudo com isso. Parece que está pesado, mas se nós dois trabalharmos nisso, talvez a gente consiga resolver mais rápido. Isso, de certa forma, também é tirar a dignidade do outro, tá? Então, 3 situações, para a gente abrir para os comentários aqui. 3 situações que acontecem com os nossos filhos, a dinâmica dos filhos que mostram que a gente, pais, precisamos olhar para as questões. Primeiro, então, filhos que fracassam, não conseguem sucesso em nada, fracassam o tempo todo. Segundo, filhos que não conseguem sair da casa dos pais, também tem uma dinâmica aqui de ordem. E filhos que tentam se colocar acima dos pais. Então pensem em vocês aqui que vieram para olhar para a relação com o filho de vocês. Se seus filhos estão num processo de muito fracasso, se os seus filhos não conseguem sair da casa de onde vocês moram, ou se os seus filhos tentam se colocar acima de vocês, pais, indica que eles estão quebrando uma ordem. E aí, saber qual que é a resolução disso. Saber se colocar exatamente no seu lugar é o ponto mais importante dessa lei. O ponto mais importante envolve você colocar cada um no seu lugar, inclusive você pai, inclusive você mãe. E pense que se você tem isso com os seus pais, é como se ficasse um buraco, tá? Fica esse buraco. E aí, quando está nesse buraco, seus filhos tentam se encaixar nisso, seja pelo amor ou seja pela dor. Seja para tentar mudar a história, ou seja para dividir o fardo com você. Fica pesado para os nossos filhos, tá? Então, seja no amor ou seja na dor, os nossos filhos eles vão tentar equilibrar, buscar essa ordem, porque eles estão em lealdade a nós. Eles nos mostram principalmente aquilo que a gente precisa para evoluir e não aquilo que a gente quer para evoluir. Tá bem? Estão abertos aqui os comentários mais uma vez, então, para a gente abordar perguntas relacionadas a filhos que fracassam, filhos que não conseguem sair da casa dos pais, filhos que tentam se colocar acima dos pais. Pode mandar sua pergunta para mim. E como a gente pode fazer esse equilíbrio com essa lei, para a gente não se emaranhar? Se colocando no nosso lugar. Então, se eu sou pai, eu preciso me colocar no lugar de pai. Isso não significa que eu preciso ser autoritário, não significa que eu preciso ser grosseiro, não significa que eu preciso bater nos meus filhos. Eu só preciso me colocar maior que eles, para que eles respeitem a minha autoridade. Assim como eu respeito a autoridade das minhas irmãs. Não sei se vocês sabem, a Thaís, minha irmã, trabalha comigo. A minha irmã do meio. Hierarquicamente na família, eu sou o pequeno. Dentro da empresa, eu sou a autoridade. Então eu tenho a minha empresa, minha irmã trabalha dentro da minha empresa. Então no ambiente de trabalho, eu estou maior, eu cobro dela. Eu sou a autoridade. Quando a gente sai desse ambiente de empresa, eu não cobro nada dela. Eu converso com ela como um irmão. E tenho que fazer uma baita força para eu ficar no meu lugar de irmão mais novo. Para que eu não tente mudá-la, para que eu não tente tirar a dignidade dela pelos jeitos, trejeitos, personalidades e perfil que ela tem. Tá bem? Tati perguntou, tudo que os meus pais vão fazer, eles precisam da aprovação da minha irmã. Isso é uma inversão na vida pessoal ou financeira deles? Olha só que interessante, Tati. Seus pais são maiores que a sua irmã. Então, se eles pedem a aprovação, tem uma diferença de opinião e aprovação, tá? Se eles pedem a aprovação, significa que talvez eles confiem mais na sua irmã, mas que no final, para eles ficarem na posição de ordem correta deles, a decisão final é deles. Se sua irmã fala assim, ô pai, compra um sofá preto, tem que ser preto o sofá. Seu pai fala, olha, eu gostei do preto, mas eu também gostei do bege, né? E se ela falar assim, não, tem que comprar o preto e é assim que tem que ser, quebrou uma ordem. Agora, se seu pai fala assim, qual que você acha que eu devo comprar? E ela fala assim, pai, eu gosto desse preto. Mas se você gosta do bege,
tá legal, mas eu prefiro preto. Se você pede a minha opinião, eu prefiro preto. Mas a decisão final tem que ser de quem é grande. Tá? Então é assim que a gente fica no nosso lugar. Maísa falou: já estou esgotada por ir à casa dos meus pais e ouvir dos meus irmãos mais novos. Por que você veio? Volta para sua casa. Veio fazer o que aqui? Me acabo, mas ainda solto. Vim fazer o mesmo que tu. Ah, tá. Me acabo, mas ainda solto. Vim fazer o mesmo que tu. Ver meus pais. Meus pais não dizem nada, só riem. Sem graça, e eu por mim permaneço ali umas horas só para não dar o gosto para os manos, mas gostaria de saber meu lugar ali. O seu lugar ali, olha só que interessante, você mesmo falou que você vai à casa dos seus pais para ver eles, mas você permanece na casa do seu pai para não dar o gosto para os seus irmãos. Olha como está invertida essa ordem. Se você vai para ver seus pais, foque nos seus pais, tá? Essa quebra de ordem, olha aí, tá a sua própria pergunta é a resposta. Tá bem? Tenho uma irmã que teve uma separação muito parecida com a separação dos meus pais. E ela sempre criticou muito a minha mãe pela separação com meu pai. Isso pode ser uma repetição? Possivelmente é uma repetição. Tá? Clarificou muito para mim. Gostei dessa palavra, clarificou. Minha filha não está no lugar, ela está no lugar do irmão. Aborto que tive antes dela. Nossa, que interessante isso, cara. Corrija isso, Luciana. Deu um lugar para esse aborto que veio antes, tá? Filho que está fora do seu lugar, principalmente por conta de aborto, dá uma treta, não treta de briga, mas emaranha muito, né? É um filho que está excluído, o outro que vem para quebrar uma ordem, então vira uma balbúrdia mesmo, vira uma bagunça, tá? Acaba ficando complicada essa situação mesmo. Nem vi, 87 pessoas, obrigado pessoal, continuem convidando as pessoas aí, brigadão pelo prestígio, tá? E vamos para a última lei aqui, para a parte final da nossa live. Olha, a Luciana falou que ela tem TDAH e vitiligo. Vitiligo tem a ver com separação também, tá? Separação brutal, tem um vídeo bem interessante meu no meu canal do YouTube. E vamos para a última lei então. Bom, deixa eu responder da Lu aqui, ó. Como assim está fora do lugar? Estar fora do lugar é um sentido figurado, tá, Lu? É assim, vamos supor que minha mãe teve um aborto, tá? Um só. Aí eu tenho uma irmã por parte de pai e uma irmã por parte de pai e mãe. Vamos falar que minha mãe teve um aborto. E eu acho, a vida inteira, eu sempre achei que eu era o segundo filho. Mas eu não sou o segundo filho, eu sou o terceiro filho, porque ela teve um aborto. Isso está escondido, tá? Se está escondido, o que o segundo filho acha? O que você, por exemplo, falaria se você não sabe de um aborto? E eu pergunto para você, Lu, que número de filho você é? Você fala assim, tem o Paulo, o Roberto, a Bruna e a Joana. E depois eu, sou a quinta. Mas aí no meio do caminho tem mais 2 abortos que sua mãe fez, por exemplo. Então você não é a quinta, você é a 7ª. Isso é estar fora do lugar, tá? E aí essas dinâmicas de fracasso, essas dinâmicas de me tento colocar numa posição que não é minha, nunca me encaixo em nada. Essa é uma outra situação que quem está fora de ordem também sente. Caralho, eu não me sinto em nada, eu não me encaixo em nada. Eu não tenho um lugar para mim. Eu não sei onde eu tô, eu não sei. Eu vou para uma profissão, eu não me encaixo. Eu vou para um espaço, eu não me encaixo. Eu vou morar na Austrália, eu não me encaixo. Eu vou morar em Floripa, eu não me encaixo. Eu vou fazer mercado financeiro, eu não me encaixo. É a pessoa que não se encaixa. O que significa isso? É a peça que não é dali. Já tentaram fazer um quebra-cabeça e falar assim, essa peça é aqui, mas não é? Você entorta essa pecinha, você força essa pecinha, mas ela não é dali. Então é tipo isso. É uma peça que você quer colocar no quebra-cabeça, mas não é naquele lugar essa peça. Tá? Porque repetimos os erros de nossos pais, mesmo desaprovando as atitudes? Exatamente por isso, Patrick. Porque você desaprova. Você desaprovar as atitudes do seu pai, você repete os erros dele se você estiver julgando. Se você não aprova, se você não concorda com aquilo, segue a escolha dos seus pais e você segue o seu. Deixa eles para lá, não julga. Se você julgar, você vai atrair, tá? Minha filha é a segunda porque tive um aborto antes. Já falei para ela que ela é a segunda. Legal.
Michele Rodrigues. E quando você é a primeira filha da mãe e a segunda do pai, como se encontrar? Ô, Michele, essa é a minha história. Eu sou o segundo da minha mãe, mas eu sou o terceiro do meu pai, então eu sou o terceiro, tá? Meu pai teve um filho antes. Contam os dois sistemas. Exatamente isso, tenho 30 anos, acho que ainda não achei uma casa que me sinta. Dora, Cláudia, eu olharia para isso, tá? É bem esse não sei onde eu tô que me sinto. Segunda faculdade trancada. Olha aí, ó. Aí começam a aparecer, tá vendo? Vocês nem sabiam que tudo isso aí poderia ter relação com o que a gente está falando, mas tem. Vai fazendo sentido, né? Muito bem, pessoal. Então, agora eu fecho os comentários aqui. Eu não vou olhar para os comentários e vou passar a terceira e última dinâmica dos filhos, que os pais podem curá-los através das suas curas, tá bem? Terceira lei, então, fala de equilíbrio de troca. Essa lei aqui deve existir um equilíbrio entre as nossas relações, todas, amorosas, familiares, profissionais, sociais. Isso significa que um dá e o outro, quando for possível, retribui. Então, uma situação clássica, tá? Antes de falar de filhos, olha só, que me veio agora. Quando não é possível retribuir. É muito comum homens que, por alguma situação da vida, pagaram os estudos, a faculdade, um curso profissionalizante para a esposa, ou para a namorada, que seja. E isso, sistemicamente, quem faz é o pai, tá? É o pai que encaminha o filho para o mundo. Se foi o seu marido que fez isso, se foi o seu marido que pagou sua faculdade, se foi o seu marido que pagou um curso profissionalizante para você e você se encaminhou na vida, uma das dinâmicas que pede essa compensação de troca, tá? É você mentalizar ou verbalizar para o seu marido a seguinte frase. O que você fez por mim é impagável. O que você fez por mim é impagável. Por quê? Porque ele te encaminhou para a vida. Para a vida, para a profissão, para o dinheiro. Então, essa dinâmica é uma dinâmica muito bonita, porque você declara que você não vai conseguir pagar aquilo. Então, trazendo para essa lei de equilíbrio de troca, significa que você não vai conseguir compensar, pelo menos não agora, isso. E aí as relações ficam mais sutis, ficam mais leves, tá bom? Esse é o bônus dessa lei. Vamos voltar para a parte dos filhos. Então, como eu disse, essa relação desequilibra. E eu separei aqui duas das principais dinâmicas que envolvem filhos que violam essa lei e emaranham que é só um caramba, tá? Primeira dinâmica que emaranha muitos filhos quando essa lei está em desequilíbrio. Existem várias, mas eu vou falar duas. Quando, olha só, os nossos pais nos deram a vida. E a nossa vida é o bem mais precioso que a gente pode carregar. Não tem nada mais valioso do que a nossa própria vida, tá? Seja qual for a circunstância que você foi gerado, seja onde você veio, como é que você veio parar nesse mundo, a vida é o que nós temos de maior valor, tá? Entendendo isso, prestem muita atenção na frase que eu vou falar agora. Se bobear, eu até sugeriria para você anotar, tá bom? A única relação que não será compensada na vida é a de filhos em relação aos seus pais. Repito, a única relação que não será compensada nunca na vida é a relação de nós, filhos, em relação aos nossos pais. Os nossos filhos em relação a nós. Como o nosso bem mais precioso é a vida, sistemicamente não tem como a gente pagar isso para os nossos pais. Você pode pagar R$1 milhão, R$1 milhão. Você pode dar uma casa dos sonhos para o seu pai. Isso não é um pagamento, tá? Nunca vai ser um equilíbrio dessa relação por conta disso.
Então a gente sempre vai estar em débito com os nossos pais. Por isso, aqui vem um outro conceito sistêmico muito forte. Muito forte. Anota aí. Nós, que somos adultos, não precisamos do amor dos nossos filhos. São eles que precisam do nosso amor. Repito, nós, quando estamos na posição adulta, não precisamos do amor dos nossos filhos. São eles que precisam do nosso amor. Tá? Essa relação causa um grande emaranhado aqui quando nós, pais, adultos, não estamos curados das nossas feridas infantis e deseja que o filho nos dê o amor que nós não tivemos na infância. Isso fica absurdamente desequilibrado para o filho, uma vez que ele já tenta na vida compensar uma relação que não será compensada. E nós fazemos isso por toda a vida. Nossos filhos vão fazer isso por toda a vida. Chega o pai ou a mãe e ainda espera mais isso do filho, o amor que ele tem para nos dar, cara, aí ferrou. Não tem outra frase. Aí ferrou. Os nossos filhos tentam compensar essa relação o tempo inteiro e você espera do seu filho que ele te ame como a sua mãe não te amou, como o seu pai não te amou aos seus olhos. Isso é muito perigoso para os nossos filhos. Muito perigoso. Então essa é a primeira dinâmica de desequilíbrio absurdo. Imagina que o equilíbrio fica assim, quando você espera o amor de seus filhos, faz isso. Ó. Fica pesado demais para os nossos filhos. Segunda dinâmica que mais emaranha os nossos filhos são pais, e agora vai ser chocante também, tá, gente? São pais que têm em seus filhos os seus melhores amigos. Isso emaranha muito, pessoal, mas muito. Nós, na posição de filhos, ou os nossos filhos, não temos a condição de entender que os nossos pais nos contam os seus mais profundos segredos, as suas peripécias, as suas situações, porque são nossos amigos. A gente não consegue entender isso dentro de nós. Uma parte nossa não consegue separar o pai e a mãe do pai e a mãe amigo. E nós, na posição de filhos, nós vamos tentar amenizar a dor dos nossos pais. Nós não vamos conseguir ser imparciais na relação com os nossos pais. Quando os nossos pais, quando você, quando eu, temos os nossos filhos, eles os nossos melhores amigos. Não dá para equilibrar, fica muito pesado. Então essa relação, pessoal, ela vem do pequeno para o grande. Se o Luca ou a Clara, meus filhos, têm em mim ou na Fernanda grandes amigos, o melhor amigo da vida deles, tá tudo certo com essa relação. Agora, quando eu não estou curado, quando a Fernanda não está curada nós não estamos curados das nossas dores e a gente infantis, tá? Dores infantis. E a gente quer que os nossos filhos sejam os nossos melhores amigos, aí ferrou. Essa relação desequilibra muito. E uma das situações mais comuns que os nossos filhos apresentam, e lembrando que nós também já somos filhos, e isso pode ser em você, são filhos inseguros que não conseguem fazer nada sozinhos. É quando a relação está muito descompensada. Então, o primeiro ponto, filhos inseguros que não conseguem fazer nada sozinhos. Segundo, filhos que não conseguem deixar de ir a um final de semana na casa dos pais, mesmo quando eles não querem. Fica uma relação de dependência. Então eu não quero ver os meus pais nesse final de semana, mas porra, minha mãe, cara, minha mãe tem em mim a amiga da vida dela. Como que eu não vou passar lá? Como que eu não vou
ir na casa da minha mãe? Como que eu vou sair com os meus amigos para fazer uma festa, um churrasco, e eu vou deixar de ver a minha mãe que tem em mim a melhor amiga dela? Percebem o emaranhado que causa? Então, o segundo ponto são filhos que não conseguem deixar de ir na casa dos pais, mesmo quando eles não querem ir, tá? E um último ponto são filhos que tentam seguir a vida adiante, seguir a vida para frente, mas eles ficam extremamente ligados aos pais, como se estivessem olhando pelo retrovisor do carro. Eu dirijo, mas eu só olho para o retrovisor, eu esqueço de olhar para frente. Eu olho para trás, porque atrás de mim eu tenho os meus pais, os meus heróis, os que me deram a vida, tendo em mim o melhor amigo da vida deles. Então eu preciso ir lá, porque é um confessionário para eles. Isso também desequilibra muito a relação com os filhos. Então essas dinâmicas que eu passei para vocês em relação aos filhos são sinais que os nossos filhos dão para que a gente olhe para as nossas dores. E a resolução aqui dessa lei de equilíbrio, que é a terceira e última lei, fica para vocês um recado. Pais, olhem para a criança ferida de vocês. Preencha este lugar de vazio com o que lhe faltou e não com o seu filho. O seu filho não te faltou na sua infância. O que faltou foi um outro amor, não do seu filho. Então, quando o seu filho vier até você, esse movimento ele é lindo, porque o pequeno vai até o grande. Agora, quando você vai até seu filho e tendo nele como o amor da sua vida, que isso acontece, mas esse amor dependente, você emaranha os seus filhos. E a vida se faz para frente. É para frente que se faz a vida. Tampem seus buracos, pais. Que nós possamos tampar os nossos buracos, para que os nossos filhos não venham inconscientemente tentar entrar nesse espaço vazio da nossa vida. E procure amizades. Procure um clã. 145, diz que é amizade. Na minha época era isso. Você discava 145 e falava com os amiguinhos pelo telefone. Vá para um clube. Vá fazer algum clã. Vá para a faculdade da terceira idade. Vá fazer alguma coisa. Mas libere seus filhos. Quanto mais vocês puxarem seus filhos para serem os seus amigos, mais eles tendem a patinar na vida. Tá? Vamos ver os comentários aqui. Há um abismo entre os papéis. Muito bom, forte e verdadeiro. Minha mãe sempre disse que eu era o ar que ela respirava. Nunca consegui morar fora do Brasil porque tinha medo de deixá-la sozinha. Me arrependo muito. Olha só, você escutou da sua mãe que você era o ar que ela respirava desde pequena. Aí que acontece? Você de pequena não consegue sair de perto dela, porque a gente precisa de ar para viver. Olha aí, ó. Grazi disse, não acredito que cheguei agora, a aula vai ficar gravada? Vai, Grazi, fica tranquila. Maravilhoso esclarecedor, obrigado. Tiago, alguém tem que parar essa porra, exatamente. Luciana perguntou, o pai pagar um curso, está tudo bem mesmo eu sendo casada? Totalmente, totalmente. Seu pai, independente se você tem 150 anos, se o seu pai pagou, essa ordem está tranquila, tá bom? Existem outras razões, que é o porquê que nessa idade você ainda recebe curso do seu pai. Mas é um encaminhamento da vida que veio de quem tem que te encaminhar mesmo, é seu pai, tá tudo certo. Pesa essa frase, meu filho, razão do meu viver. Os meus filhos são motivos bem fortes para que eu me sinta vivo e permaneça vivo. Mas eles não são a razão do meu viver, até porque eu só tenho meus filhos através da minha esposa. A pessoa mais importante da minha vida é a minha esposa, que deu uma grande alegria para mim, meus 2 filhos. Até porque meus filhos vão crescer, vão se encaminhar para o mundo e no final vai ficar quem? Eu e a minha esposa, viajando pelo planeta aí, tá bem? Eu fui essa filha cobrada, meus pais sempre exigiram meu amor, nunca era o suficiente. Depois da sessão com você, resolvi seguir para a vida com culpa mesmo. Essa vida com culpa, o Hellinger sempre diz nos livros dele, que é a má consciência, Carol. A gente precisa ir para a má consciência. Má não é de ruim, tá?
Quando ele se refere a má consciência, dentro do nosso clã familiar, você pode ali, tá tudo bonitinho, aquelas ovelhas e tal, todo mundo junto. Aqui estamos pobres, ficaremos pobres. Aqui ninguém estudou, então ninguém vai estudar. Aqui todos fomos sofridos, então todos seremos sofridos. Essa é a boa consciência, porque está dentro do clã familiar. Agora, quando você sai, quando você é a ovelha negra do processo, aí você entra numa má consciência. E a liberdade está na má consciência, tá? Como quebrar essa relação de que os pais te fazem de amigos? Respeite seus pais, mas não seja amigo deles, tá? Filhos que não conseguem fazer nada sozinhos, não pode ser por conta de superproteção? Pode, total, com certeza. Meu caçula, quando era pequeno, me falava que não gostava de mim. E eu dizia, tudo bem, mas eu amo você. É isso que importa. A mãe amar você. Que bonito, Su. Eu falo isso para Clara também. Às vezes ela vai dormir e ela fala, eu não quero gratidão. Filha, papai ama você. Papai, eu não quero amor. Eu não quero amar. Tudo bem, filha, não precisa. E na minha cabeça eu penso, tá tudo certo, filha. Tá tudo no seu lugar. Eu não necessito, eu não preciso do seu amor. Eu recebo o seu amor, mas eu não preciso dele para viver. Tá? Parece grosseiro isso, mas é com muito amor que a gente coloca a ordem, tá? Grazi estava ansiosa por essa live. Legal. Aleteia, parabéns. Tom, excelente live. Obrigado, minha aluna. Minha filha tem 7 anos e não quer mais ir para casa do pai. Não me conta o porquê. O que pode ser? Vixe, alguma coisa deve ter acontecido ali. Ou a sua relação com ele, tá? Porque os pais separam amor ou atenção perante os filhos, somos em 3 irmãos. Acredito que não seja uma separação, tá? Afinidades existem, personalidades também. Perfeito, Tom, esclareceu muita coisa. Gratidão, Everton, live esclarecedora. Já ouvi que... Opa, calma aí. Minha prima lá da Califórnia, acompanhando as eleições americanas. Já ouvi que tenho sorte por ter meu irmão grudado nos meus pais, porque assim sinto menos culpa de morar fora. Você se encaminhou para o mundo, né, Mari? De uma maneira não convencional, eu diria. Então você está na má consciência. Você está quebrando um padrão familiar. E isso não é ruim, não, tá? Se você tiver seus pais dentro de você com muito amor, isso não é ruim. Tá bem? Quando o pai é irresponsável, diz que vem ver o filho e não aparece, e depois coloca a culpa na mãe, dizendo que ela não permite. Como lidar com a criança? Com a verdade. Eu diria que a verdade os libertará desse processo. E vai ter que segurar uma bucha aí com a criança. Eu recomendaria um processo terapêutico, tá? Daniele, pensei nisso ontem. Lulu disse que não gostava de mim e eu, sem saber disso, pensei, não me importo, eu te amo. Esse é o amor livre dos nossos filhos, né? Que legal. Boa, mestrão. Boa, Brunão. Tamo junto nesse final de semana. Mais um módulo, hein? Tati, gratidão pelos ensinamentos. E aí, ficamos assim. Achei que chegaríamos a 100, passou perto, mas tá tudo certo. Fico feliz pra caramba. Eu de verdade estava bem motivado para essa live. Eu me preparei bastante para essa live, por ser um tema muito especial, tá? Então, neste mês, pessoal, para vocês que estão aqui ao meu redor, para vocês que têm a possibilidade, eu vou fazer um único evento presencial de constelação este ano. Vai ser num domingo, dia 29. Eu vou anunciar ainda, eu não abri as vagas ainda, mas eu vou abrir dentro do meu grupo de Telegram. Lá vai ser primeiro. Então, se você quiser uma vaga garantida, para você que está perto de mim aqui e quer fazer isso, entra no meu grupo de Telegram que lá vai ser disponível para vocês. Vai ser disponibilizado para vocês. Tá bem? Cadê aqui? Essa coisa do receber o amor parece simples se pensando racionalmente, mas a questão é como a gente se sente no fundo. O desafio é ficar bem com isso lá no fundo. Exatamente, Thiago. Na cabeça é fácil. O lance é sentir. A dinâmica aqui é sentir, tá bom? Final de semana será Power. Quando teremos a próxima live? Quarta-feira, Tati. Cristiane e Suzano, já tô lá na constelação. Gratidão pelo ensinamento, gratidão. E é isso, pessoal. Quero encerrar com uma frase. A frase é a seguinte: o conhecimento nos dá a possibilidade de escolha. O que nós fazemos aqui, toda quarta-feira, é expandir a consciência para que nós tenhamos novas escolhas.
O conhecimento nos dá a possibilidade de escolhas. Então, para você que está aqui, eu vou pedir para você printar a tela e publicar nos seus stories essa frase e me marcando. O conhecimento nos dá a possibilidade de escolha. O conhecimento nos dá a possibilidade de escolha. Printa essa tela, coloca essa frase, me marca que eu vou repostar todos vocês que me marcarem. Pode ser, pessoal? Então, uma boa noite para todos vocês. Eu estou aguardando aí para vocês aí me marcarem e eu repostar. Meu grupo de Telegram, para entrar lá no link da minha bio, tem um específico para você entrar no grupo de Telegram e ficar sabendo das novidades antes. Fechou? Valeu, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus, um grande abraço, até semana que vem. Um abraço.